Salve, gente! Falando um pouco do nosso quadro Navegar é Preciso aqui do nosso canal. Eu vou ler um trecho publicado no Diário do Vale, assinado por Jorge Luiz Calife, em 20 de abril de 2018, que conta um pouco sobre um momento glorioso na nossa maré mercante e do bom uso da nossa costa brasileira para aliviar o tráfego entre grandes cidades e proporcionar aos brasileiros um transporte de qualidade, com funcionalidade, sem falar na elegância de poder viajar internamente em luxuosos navios de companhias nacionais. E o texto diz: é muito fácil ser saudosista no Brasil. Nos últimos 30 anos, nosso país só ficou pior, desmontando toda a infraestrutura que levou anos para construir, sem falar na nossa imagem de terra do samba, da alegria, que anda mais desgastada do que nunca. Muita gente acha incrível que um país de dimensões continentais como o nosso tenha sucateado a sua malha ferroviária e abandonado a navegação de cabotagem. Sobre o trem, eu já falei em outras crônicas, diz ele. Hoje eu quero falar dos nossos navios, nossos lindos navios de cruzeiro que acabaram sendo vendidos e destruídos. Na década de 1980, o Brasil, acreditem, tinha uma companhia de navegação, a Companhia Costeira, que tinha seus próprios navios e oferecia cruzeiros ao longo da costa brasileira. No início da década de 60, essa empresa encomendou 2 lindos navios aos estaleiros da antiga Iugoslávia. Foram chamados de Ana Nery, em homenagem à enfermeira heroína da Guerra do Paraguai, e Rosa da Fonseca. Eles chegaram ao Brasil em 1962, durante o governo do presidente João Goulart, e logo receberam o apelido de Cisnes Brancos, devido à pintura toda branca do casco, da superestrutura, e na chaminé, que era toda preta, o emblema da Cruz de Malta, símbolo da costeira. Na época, todos os países envolvidos tinham navios luxuosos, como símbolo de sua modernidade. Os americanos tinham o USS United States e o USS Brasil, que viajava de Miami para o Rio de Janeiro, Buenos Aires. Os ingleses tinham o Queen Mary e o Queen Elizabeth. Os italianos tinham o Cristóvão Colombo e o Leonardo da Vinci. E os franceses erguiam a bandeira tricolor no mastro da popa do gigantesco France. Nossos cisnes brancos eram mais modestos, com 150 metros de comprimento, 20 metros de largura e 10.400 toneladas brutas, mas não ficavam devendo nada aos navios estrangeiros. O Leonardo da Vinci, por exemplo, italiano, tinha 232 metros de comprimento, deslocava 33 mil toneladas. Eram bem confortáveis, com 2 piscinas ao ar livre e todas as facilidades de um navio maior. Tinham sido projetados para cruzeiros ao longo da costa brasileira e não precisavam ter dimensões dos navios destinados às rotas mais disputadas do Atlântico. Dos dois, o mais azarado foi o Ana Nery. Logo na viagem inaugural, em outubro de 1962, ele teve uma explosão na casa de máquinas e precisou ficar no estaleiro até ser reparado. Depois, em 63, quando voltava de uma viagem a Israel, ele foi abalroado pelo petroleiro Presidente Deodoro, que abriu um rombo enorme na popa, matando um taifeiro. Apesar dos danos, o Cisne Branco não afundou e passou mais uma temporada no estaleiro, dessa vez na Dinamarca, para ser consertado. Seu irmão gêmeo, o Rosa da Fonseca, nunca sofreu acidentes. Durante anos, os 2 navios fizeram uma ponte marítima entre Rio e Santos, transportando executivos que queriam fugir das filas dos aeroportos, tinham capacidade para 600 passageiros e também eram usados para cruzeiros maravilhosos ao longo da costa brasileira. Os mais longos começavam no Rio e terminavam em Manaus, com paradas em Salvador e em demais capitais do Nordeste. O cruzeiro mais curto ia do Rio a Santos, com paradas em pontos turísticos da costa. De dia, os passageiros aproveitavam as piscinas, o espaço do convés. De noite havia shows com cantores no salão de baile e jantares com a presença do capitão e seus oficiais. Hoje em dia, para desfrutar de algo parecido, é preciso embarcar em navios estrangeiros, já que o Brasil perdeu toda essa estrutura e ficou, literalmente, a ver navios de bandeira estrangeira, evidentemente.
A Companhia Costeira faliu em 1968 e foi absorvida pela estatal Lloyd Brasileiro, que por sua vez foi fechada pelo governo Fernando Henrique em 97. O Anna Nery e o Rosa da Fonseca foram vendidos para armadores gregos que acabaram virando sucata em 2010, depois de passarem por vários donos. E nunca mais tivemos nada igual. Fecha aspas. Ao deitar os olhos nessa matéria, eu me lembrei do final agonizante do Lloyd Brasileiro, companhia onde eu fiz o estágio durante a formação na Escola de Marinha Mercante, na minha juventude. Minha primeira viagem foi no navio Itapajé, que fazia a rota da Europa, Holanda, França, Inglaterra, Alemanha. Eram navios tipo liner, sabe? Imponentes, com um shape belíssimo, 200 metros de comprimento, e eles tinham sido transformados para transportar containers, a modalidade que até hoje nos salva na logística mundial. Foi triste ver uma companhia que tinha 53 navios quando eu me formei ser reduzida a pó para que bandeiras de conveniência, ou seja, navios estrangeiros, pudessem operar na costa brasileira por um preço menor. Algumas embarcações ficaram arrestadas em portos pelo mundo por falta de pagamento e suas tripulações, muitas vezes, passando fome a bordo até serem repatriados. É uma tristeza e uma vergonha ao mesmo tempo. Fica tão difícil para mim, hoje, com 61 anos de idade, tentar inutilmente entender quais as prerrogativas governamentais ao longo dos anos que primaram pelo objetivo de desfavorecer tanto a infraestrutura de um gigante planetário como o Brasil, o sucateamento da rede ferroviária federal, onde podíamos transportar toneladas de grãos, minérios, matéria-prima, tantas riquezas que esse país condenado produz. Assim como a destruição sistemática da navegação de cabotagem, em que um único navio pode caber centenas de caminhões que aliviariam as estradas já tão estranguladas de tráfego e muitas delas oferecendo riscos aos motoristas, aos caminhoneiros, por sua má conservação e a política esdrúxula de tapar buracos que nunca deixam de existir nos quilômetros e quilômetros de asfaltos baratos que não duram um ano sem precisar de manutenção. O que eu vejo é um paciente terminal com todas as suas veias e artérias entupidas no CTI, prestes a entrar em colapso. Estradas superlotadas, uma horda de caminhões que precisam constantemente de pneus, óleo diesel, lubrificantes, que só aumentam a descarga de CO2 na atmosfera e diminuem cada vez mais a paciência e a sanidade do cidadão, condenado ao trânsito caótico das grandes cidades. Vejo navios belíssimos saindo aqui pela Barra do Rio de Janeiro, com centenas de camarotes, sempre lotados por uma população ávida por viajar pela costa e desfrutar de momentos mágicos a bordo. Porém, de todas as companhias que fazem essas linhas, bem como as transatlânticas em direção à Europa e aos Estados Unidos, nenhuma delas é brasileira. São todas estrangeiras. A Singrar, uma das costas mais lindas de todo o mundo. Uma economia negligenciada por interesses escusos, profissionais sem emprego e o capital estrangeiro faturando às custas da falta de leis que protejam nossas riquezas e fortaleçam nossa soberania. Obrigado, Jorge Luiz Calife, por tão agradável recordação desses dois belos navios, os últimos de tempos que nos faziam sonhar em alto mar. Só para fechar, você sabia que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tem menos barcos inscritos do que a cidade de Buenos Aires, na Argentina? Detalhe, eles não têm mar. Eles navegam em um rio, o Rio da Prata. Chupa essa manga. Para vocês, um anzol, um queijo, um abraço e um beijo. E até semana que vem, aqui no nosso canal, Nelson Freitas Oficial. Então.